Não há outro igual, pois tu és meu verdadeiro amigo, fiel, compassivo e leal. Amém, meus irmãos. Estamos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem nos concedido nesta noite, pelos louvores. Se pudéssemos, faríamos aqui uma vigília, porque o clima está gostoso, a presença de Jesus está entre nós e as mensagens, as palavras, os hinos têm sido instrumentos de Deus para a edificação da nossa fé e da nossa vida espiritual. E eu sei que você também está sendo tocado nesta noite pelo Espírito Santo, você que está em casa, no trabalho, em qualquer lugar onde, através dessa plataforma, nós estamos nos aproximando de você nesse culto de adoração a Deus. Eu quero deixar uma reflexão. Esse é o primeiro culto que venho aqui em Cabrobló pela Ceará, estando aqui com os nossos irmãos, no lado do nosso irmão Eliano, e revendo os nossos irmãos e amigos que já estão participando da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Ceará. E para mim é uma alegria imensa poder estar aqui com os nossos irmãos cultuando, e creio que Deus nos dará muitas outras oportunidades. Estamos passando esse período dessa pandemia que tem atingido não somente o Brasil, mas outras nações. Muitas vidas não suportaram essa pressão do Covid-19, morreram, outros estão enfermos, mas o Senhor tem nos guardado e tem guardado você também para estar ouvindo nesta noite a sua palavra, além daquilo que Ele já tem falado aqui conosco. Eu quero deixar apenas uma reflexão dentro do texto que lemos como leitura oficial. A epígrafe desse texto diz: o poder sobre a doença e a morte. Nesse texto nós temos o testemunho, a narrativa, que passou a ser o testemunho tanto de Jairo quanto de uma mulher que é conhecida pelo seu tipo de enfermidade, que foi um fluxo de sangue. Não sabemos o nome desta mulher, é uma mulher anônima nas Escrituras, mas sabemos que foi uma mulher que padeceu muito por causa da enfermidade. E não foi coincidência, foi justamente um fato que Deus, através de seus arcânios, de seus propósitos, Ele decidiu agir na história dessa mulher que tinha 12 anos de sofrimento e na vida de uma menina que com 12 anos veio a óbito. Quando esta mulher ficou enferma, nasceu no mesmo período a filha de Jairo. E o tempo que a menina tinha de vida foi o tempo que a mulher ela sofria gravemente dessa enfermidade. E por teocidência, como dizem os irmãos, naquele mesmo dia o Senhor resolveu entrar em ação, tanto na história da filha de Jairo, quanto na história dessa mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Há muitos detalhes, riquezas de detalhes nesse texto que poderíamos extrair para fazer aplicações para a nossa vida espiritual, tanto da parte de Jairo, que é um exemplo de um homem de fé, como também da parte dessa mulher. Mas devido à exiguidade do tempo, eu quero meditar apenas sobre a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que, sem opção, ninguém escolhe ficar enfermo, ninguém escolhe doença, ela foi acometida por um mal. E este mal veio lhe perturbando,
veio lhe levando a uma experiência cada vez mais degradante, porque esta mulher ela sofria em diferentes áreas de sua vida. Se fôssemos destacar todas as áreas, poderíamos sintetizar pelo menos aqui de que ela sofria no aspecto físico, porque ela sofria desse mal, da enfermidade, na área física. Ela sofreu também na área social, porque dentro da cultura judaica, aquela mulher não poderia andar livremente na sociedade, nas ruas. Ela deveria se enclausurar, deveria se fechar, deveria procurar um local que era restrito para os enfermos, que não era um hospital, era o lugar dos leprosários, dos que tinham fluxo, de pessoas que tinham doenças incuráveis. E aquela mulher estava condenada socialmente a viver uma vida de isolamento, e por que não dizer também de solidão em determinado aspecto, porque não estaria entre os seus parentes. Aquela mulher também sofria ou sofreu na área religiosa, porque ela não poderia ir a uma sinagoga, ela não poderia participar de um culto. E se hoje tem alguns crentes sofrendo por causa dessa quarentena, inclusive eu, que eu já queria estar em cruzadas, em eventos, evangelizando, visitando, imagine passar 12 anos sem poder ir a um culto, 12 anos sem poder participar de uma reunião religiosa, de poder participar de um momento de adoração, ter que ficar condenada ao ostracismo, ao esquecimento, ao isolamento. Então aquela mulher sofria na área física por causa do mal, da enfermidade, na área social, por causa da reclusão que era determinada, decretada para ela, na área religiosa, porque consequentemente ela não poderia ir a nenhuma sinagoga. Essa mulher, ela também tinha um sofrimento psicológico, porque durante 12 anos, Marcos e Lucas registram de que ela lutou para alcançar a cura, fez uso de todos os recursos que ela tinha, mas o resultado é que ela ia de mal a pior. E essa mulher sofria porque o diagnóstico do médico não era dos melhores. Havia sempre uma notícia de que a doença havia se agravado. Isso mexe com o emocional, mexe com o psicológico, Deus o livre. Mas imagine, de repente, a pessoa descobrir que está sofrendo de uma enfermidade incurável. Isso abate, isso atinge a autoestima, isso tira o brilho dos olhos, isso enfraquece a pessoa emocionalmente falando. E aquela mulher, ela sofria na área psicológica. Ela sofreu também na área financeira, porque ela viu todos os seus recursos se esvaírem, e minguando, diminuindo, e ela lutando, investindo. E aquela mulher sofreu na área financeira, porque dá a entender que ela era uma mulher rica e foi empobrecendo à medida que investia na luta pela saúde. Aquela mulher fez de tudo que pôde para poder recuperar sua saúde. Aquela mulher, ela sofreu também em relação à sua história, porque 12 anos não são 12 dias. 12 anos é uma vida, é uma história. Imagine a pessoa carregar uma história de 12 anos de sofrimento. Então aquela mulher sofreu em várias áreas de sua vida. O sofrimento desencadeou-se por várias áreas do viver desta mulher. O sofrimento físico foi desencadeando-se em outras áreas. E o resultado, queridos,
é que aquela mulher chegou a um limite aonde as expectativas humanas, elas terminam, a um limite aonde os recursos humanos chegam ao final. A expectativa que ela tinha nas riquezas falhou. A expectativa que ela tinha no potencial da medicina da época falhou também. Porque os médicos disseram àquela mulher: não tem mais jeito. Os banqueiros, as instituições bancárias, chegou a dizer àquela mulher: a senhora não tem mais crédito conosco. Acabaram-se seus créditos, não há mais cheque especial, não há mais nada que a senhora possa fazer para a gente poder atender a sua necessidade. A religião disse: se afaste de nós, pode sair daqui, você não se encaixa com a nossa realidade. Mas aquela mulher, diante de tantas vozes negativas, aquela mulher, ela ouviu a voz de alguém que passou por ela e disse: recebi um milagre agora. E ela disse: onde? E alguém disse: em tal lugar. Como? Jesus de Nazaré está ali, curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos. E é aqui onde a história dessa mulher, ela começa a ter uma viravolta, uma mudança. Ela começa a mudar porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E por certo, quando alguém fala de Jesus, aquela mulher, ela recebe, é gerada em seu coração a fé no milagre, a fé na pessoa sacrossanta de Jesus. Mas para aquela mulher correr em direção a Cristo, foi necessário algumas atitudes. Primeiro, não dar ouvido às vozes negativas. Se você quiser alcançar o seu milagre, a primeira coisa que você precisa fazer é não dar ouvido às vozes negativas. Quem dá ouvido às vozes negativas, param. Quem dá ouvido às vozes negativas, desistem. Quem dá ouvido às vozes negativas, se confunde. Quem dá ouvido às vozes negativas, recebe o ultimato para morrer no estado de calamidade. Mas ela não deu ouvido às vozes negativas. Que vozes foram essas? As vozes dos banqueiros, a voz do médico, a voz da religião da época, que dizia para ela se isolar e morrer com aquela doença, com aquele fluxo de sangue. E aquela mulher ouviu muitas vozes, mas não deu ouvido. E o segredo de quem quer vencer é tapar os ouvidos. Eu lembro de uma fase que passei na minha vida, de uma experiência, uma luta material, na área financeira. Passei uma prova em uma época da minha vida que eu fiquei desesperado até certo ponto, pensando que Deus não agiria, porque eu não via nenhum meio, nenhum recurso para oferecer algo melhor à minha família, aos meus filhos, à minha esposa. E eu pensei até que não tinha valido a pena me casar, tirar ela da casa de seus pais, para lhe oferecer um estilo de vida, um tipo de vida financeiramente tão fraco, sem muitos